Bom dia, meninas, tudo bem? Rapaz, quanto tempo, né? Nós não nos vemos. De antemão, estou morrendo de saudade de todos vocês. E a gente está aqui para trazer uma aula nova, né? Um assunto novo para vocês, que é a parte de relações métricas no triângulo retângulo, juntamente com trigonometria no triângulo retângulo. Claro, assunto novo desse ano, né? De matemática fundamental, que é a matemática 3, que é a frente que nós trabalhamos. Mas esse assunto vocês já viram lá no fundamental, na época do 9º ano de vocês. Tudo bem? Então, de antemão, né? Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam se cuidando, né? Durante essa pandemia que a gente está, né? E logo, logo, se Deus quiser, né? E a vontade dele, a gente vai estar junto novamente, né? Presencialmente, para que a gente volte a ter as nossas aulas. Certo? Bom, meninos, começando com relações métricas no triângulo retângulo. Que relações métricas são essas? As relações métricas relacionam as medidas dos elementos de um triângulo retângulo, né, que é um ângulo de 90 graus. Veja que eu tenho aqui um triângulo retângulo, ângulo reto de 90 graus. A hipotenusa é o Azinho, que está olhando para o ângulo de 90. Eu tenho as projeções dos dois, tem os catetos, que são os catetos B e C, e as projeções, que são M e N. E a altura relativa à hipotenusa, que é a altura H. Né? Veja que o Azinho é exatamente a hipotenusa, que está oposto ao ângulo de 90. O cateto B e C, a altura relativa à hipotenusa, e a projeção do cateto. Né? O M é a projeção do cateto C e o N é a projeção do cateto B. Essas são as informações a respeito das relações métricas no triângulo retângulo. E veja o seguinte, né? Tem um método que a gente pode tentar memorizar ou tentar aprender de maneira mais fácil essas relações. A mais simples de todas é o Teorema de Pitágoras, né? Que a gente sabe que o quadrado da hipotenusa, que é o A, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é B e C. Só que você pode usar, tipo, regrinhas como começar a fazer o sinal da cruz, né? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem a relação A vezes H igual a B vezes C. É uma das relações. Aí você faz o sinalzinho de vitória, sinalzinho de vitória, você consegue achar outras duas relações. Ó. Sinalzinho de vitória, você encontra que C ao quadrado é A vezes N e B ao quadrado é A vezes N, com o sinalzinho de vitória. A última relação seria o H junto com MN, onde H ao quadrado é M vezes N. Mas eu vou mostrar nos slides seguintes essas relações. Bom, né, usando semelhança, eu consigo provar todas as relações que eu falei para vocês. Ó. Eu tenho aqui o triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras, né? A gente tem que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí, as projeções, B ao quadrado é A vezes M, C ao quadrado é A vezes N, aquilo que eu disse para vocês. Como eu tenho, somando as duas equações, B ao quadrado mais C ao quadrado, dá AM mais AN. B ao quadrado mais C ao quadrado, eu coloco A em evidência, dá M mais N. Aí eu tenho que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Ok? Por que, professor, que é igual a A ao quadrado? Porque M mais N, M mais N é igual a A. Então, daqui eu encontrei o Teorema de Pitágoras. Olhando os triângulos ABC com o triângulo HBA, o triângulo ABC com o triângulo HBA. Existe uma semelhança nesses dois triângulos. A está para Bzinho, C está para H, aí eu encontro aquela relação que eu falei para vocês, ó, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que AH é igual a BC. E usando a outra relação, né, do triângulo ABC semelhante ao HBA, eu também encontro que B ao quadrado é igual a A vezes M. E todas as relações, uma vai fazendo você encontrar outra, usando exatamente a semelhança de triângulos, né, o triângulo HBA com o triângulo HAC, você encontra que H ao quadrado é M vezes N, e a outra relação, a outra projeção do cateto, C ao quadrado igual a vezes N. Certo? Então, aqui nós temos todas as relações métricas no triângulo retângulo. Certo, meninos? Alguns exemplos, né? Encontre o valor de x e o valor de y da figura abaixo. Ó. Eu tenho ali o valor de x que eu desejo encontrar e o valor do y. Primeiro a gente calcula o valor da hipotenusa, que é o y. Certo?
Que é muito fácil, né? O y aqui está fazendo o papel do azinho para a gente. Então, esse y vai ser 9 mais 3, ou seja, 12. Sabendo que o y é 12, eu tenho como encontrar agora o valor do x pela projeção. Ó. Eu tenho que x ao quadrado é o quê? 12 vezes 3. Por que 12? Porque o y é 12. Só que 12 vezes 3 é 36 e a raiz quadrada de 36 é 6. Então, a gente achou rapidamente as medidas de x e y usando as relações métricas. Tudo bem? Segundo exemplo. A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é 12 e uma das projeções do cateto mede 9. Calcule a medida dos catetos desse triângulo. Veja que ele não deu cateto, ele deu a altura relativa à hipotenusa e deu uma das projeções. Então, primeiro nós vamos encontrar o valor da outra projeção usando h ao quadrado igual a m vezes n. Eu tenho que o h é 12, então fica 12 ao quadrado é 9 vezes n. Como 12 é 144, né, 12 ao quadrado, dividido por 9, porque está multiplicando, passa dividindo. E 144 dividido por 9 dá 16. A gente vai encontrar agora o valor da hipotenusa. Porque se você tem as duas projeções, o m e o n, onde o m é 12 e o n é 16, desculpa, o m é 9, né? E o n nós acabamos agora de achar que é 16, o 12 é a altura. Eu tenho 16 mais 9 é igual a 25, que é o valor do A. Como eu tenho o A e tenho agora as projeções, eu consigo encontrar os outros catetos. Né? O valor dos catetos. Ó. B ao quadrado é A vezes N, então B ao quadrado vai ser o A, que é 25, vezes o N, que é 16, dá igual a 400, e a raiz de 400 é 20. Então, a gente encontrou o cateto B. E o cateto C, você encontra do mesmo jeito, que é A, que é 25, vezes o M, que era 9. Aí 25 vezes 9, a raiz de 25 é 5, a de 9 é 3, o outro cateto é 15. É o triângulo 3, 4, 5, né? Eu tenho exatamente o triângulo 3, 4, 5, só que é o 3 vezes 5 dá 15, o outro cateto é 12, né, que é 3 vezes 4, e o outro cateto é 20, que é 4 vezes 5. Ok? Eu deixei outros dois exercícios, né? Na realidade, são exercícios que a gente tem do livro, da página 17 de vocês, para que a gente possa resolvê-los também e tirar dúvidas nas próximas aulas. Tudo bem, meninos? Em um triângulo retângulo, um cateto é o dobro do outro e a hipotenusa mede 10. Determina a medida da altura do triângulo relativa à hipotenusa. Ora, se ele diz que um cateto é o dobro do outro, tu chama um cateto de x, o outro cateto de 2x, e a hipotenusa é 10. E aplica Pitágoras, né? Tu vai ter que 10 ao quadrado é x ao quadrado mais 2x ao quadrado, vai dar 5x ao quadrado e resolve facilmente esse problema. O outro exemplo é que em um triângulo retângulo, as medidas das projeções dos catetos são m e n. A razão entre AB e BC nessa ordem é 1 sobre 2. Qual o valor de m sobre n? Tu vai usar as relações métricas para poder encontrar exatamente o valor de m e o valor de n, usando essa razão de semelhança, porque a razão de semelhança é a mesma para todos, e facilmente também consegue achar a resposta desse problema. Tranquilo? Esses dois eu vou deixar para vocês fazerem, para a gente tirar dúvida nas próximas aulas. Mais outros dois exercícios agora da página 17, né? Essas duas questões também para vocês fazerem. E nós resolvemos nas próximas aulas também. Esses exercícios são todos do livro de vocês. Eu coloquei exatamente a página para que vocês possam se orientar, vá até o livro e possam obter essas páginas para resolver. Tá bom, meninos? A gente comenta na nossa próxima aula. Aí vamos ver e falar sobre trigonometria no triângulo retângulo, né? A gente sabe que a trigonometria no triângulo retângulo, temos aqui um triângulo retângulo, cateto oposto ao ângulo θ, cateto adjacente ao ângulo θ e hipotenusa porque está oposto ao ângulo de 90. Lembra que ele é chamado de cateto oposto exatamente porque ele está separado do ângulo, está longe do ângulo. Cateto adjacente está colado ao ângulo, junto ao ângulo. Daí a gente tem como descobrir quando é que usa seno e quando é que usa cosseno. Separado é seno, colado é cosseno. A gente sabe que o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Não esquecendo ainda que a tangente é o seno sobre o cosseno.
Aí eu coloquei a tabelinha dos ângulos notáveis, mas mais à frente a gente vai detalhar todos esses ângulos e mostrar como é que a gente encontra o valor de cada ângulo notável desse. Certo? Mas vocês já sabem, né, que os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60. E eu coloquei ainda o ângulo 0 e o ângulo 90, que são ângulos do primeiro quadrante. Né? Todos são ângulos do primeiro quadrante. A gente sabe que o cosseno é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o de 60 é 1 sobre 2, que é 0,5. A mesma coisa acontece com o seno, 0,5, raiz de 2 sobre 2 de 45, raiz de 3 sobre 2 de 60. Aqui tem aquela relação dos ângulos complementares, né, que são iguais. E a tangente é diferente, que é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Professor, e por que está aparecendo aí o 0 e o 90? E também está em radianos as medidas, né? A gente sabe que o cosseno de 0 é 1, porque o ângulo 0 está no eixo dos cossenos. E o seno de 90 é 1, porque o ângulo de 90 está no eixo dos senos. Só por isso. Aqui vamos detalhar agora seno e cosseno, né, desses triângulos, para que vocês possam relembrar como é que calcula cada um deles. Lembrando que BC é a nossa hipotenusa, que está sendo representado pelo Azinho. Os catetos são AC, que é o Bzinho, e AB, que é o Czinho. E os ângulos são os ângulos A, B e C. Tomando por base os elementos desse triângulo, o que é o nosso seno? O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Se eu pegar o ângulo B, o seno é Bzinho sobre A. Se eu pegar o ângulo C, o seno é Czinho sobre A. E o cosseno é a razão do cateto adjacente pela hipotenusa. O cosseno do ângulo B é C sobre A. O cosseno do ângulo C é B sobre A. Não tem erro, né? Tranquilo para vocês. E o que é a tangente? A tangente é a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente, não esquecendo ainda que a tangente é a razão entre o seno e o cosseno do ângulo. Veja, o seno do ângulo B é B sobre A, o cosseno do ângulo B é C sobre a tangente é B sobre C. Se eu substituir o B, né, multiplicando meios pelos extremos, ó, o B é Azinho sobre seno de B, o C é Azinho vezes o cosseno de B. Quando você corta o A com A, fica seno sobre cosseno. Por isso que a tangente do ângulo B é o seno dividido pelo cosseno, que é a explicação do porquê que a tangente é o seno sobre cosseno. A tangente de um ângulo agudo é o número real positivo, né? Sempre o número real positivo. E o seno e o cosseno de um ângulo são sempre números reais positivos menores que 1, pois qualquer cateto é sempre menor do que a hipotenusa. E lembrando que no ciclo trigonométrico, a hipotenusa do triângulo no ciclo trigonométrico é sempre igual a 1, que é o valor do raio por ser unitário. Por isso que os catetos são menores do que 1. Razões trigonométricas de 30, 45 e 60. Né? Como é que a gente pode provar isso? Bom, eu peguei duas figuras conhecidas da gente. O quadrado, né? Quadrado de lado L. Se ele é quadrado de lado L, eu tracei a diagonal dele, e a diagonal do quadrado ficou L raiz de 2. E eu peguei um triângulo equilátero de lado L, onde essa medida vai ser a metade, né? A altura divide ao meio, ponto médio, L sobre 2. E a altura de um triângulo equilátero a gente sabe que é L raiz de 3 sobre 2. Então eu peguei um quadrado de lado L, diagonal L raiz de 2, e um triângulo equilátero de lado L e altura L raiz de 3 sobre 2. Para que isso? Para que a gente possa provar exatamente o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Então, aplicando as definições do seno, cosseno e da tangente para esses ângulos, veja, aplicando no ângulo de 30, né? O que é o seno de 30? Cateto oposto, L sobre 2, sobre a hipotenusa L. Ó. Pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, corta L com L, dá 1 sobre 2. Por isso que o seno de 30 é 1 sobre 2. Cosseno de 30, cateto adjacente sobre a hipotenusa. L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar a raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30, eu posso pegar seno dividido pelo cosseno, ou cateto oposto pelo cateto adjacente, e eu encontro que é a raiz de 3 sobre 3. Então, daqui eu estou provando cada uma daqueles ângulos notáveis que a gente tem na tabelinha. Para que vocês vejam, né, e saibam, já que vocês já viram isso, mas para que a gente possa definir direito todos esses valores. Então, a mesma coisa que eu fiz com o ângulo de 30, eu fiz também com o ângulo de 45. Para o de 45, eu peguei o quadrado e a diagonal, né? O quadrado de lado L e a diagonal.
Apliquei o seno, raiz de 2 sobre 2, o cosseno, raiz de 2 sobre 2, porque os ângulos são iguais a 45. E a tangente é igual a 1, porque é L dividido por L, né? Já que os dois lados são iguais a L. E fiz a mesma coisa com o ângulo de 60, pegando também aquele triângulo equilátero, e aplicando o seno de 60, obtive raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 60, 1 sobre 2, e a tangente de 60, raiz de 3. Então, daqui a gente pôde definir todos os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Espero que todos tenham entendido, né? E ficou fácil para todo mundo. Tá bem. O resuminho, aquela tabelinha que vocês conhecem, e a gente aprendeu a cantar uma musiquinha, né? Para não esquecer essa tabela. Vamos relembrar a musiquinha, né? Todo mundo 1, 2, 3. Todo mundo 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. Aqui está diferente a tabela, viu? A gente está acostumado a colocar o 30, o 45 e o 60 aqui, e seno, cosseno e tangente dessa maneira. Só que ele escreveu a tabela diferente. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Certo? Está na vertical. Mas a tabelinha que vocês conhecem. Bom, eu peguei alguns exemplos do livro e fiz o comentário desses exemplos. Né, mais alguns exemplos, aquelas outras eu deixei para vocês fazerem, a respeito das relações métricas. E aqui eu tenho algumas questões comentadas e vamos verificar como é o cálculo, né, dessas questões. Na questão 5 da página 19, ele diz: do alto de um farol de 35 metros, a Maria avistou uma casinha na praia. A linha de visão forma com o plano da praia um ângulo de 30 graus. Qual a distância da casinha ao farol? Bom, perceba o seguinte, a questão não tem desenho, mas é facilmente representado por um triângulo retângulo. Do alto de um farol, então o farol tem 35 metros, eu considero o farol perpendicular, o alto do farol, e do alto do farol eu consigo avistar uma casinha na praia, então tem aqui a casinha na praia, onde o ângulo visual, né, com o eixo horizontal da praia, é um ângulo de 30 graus. O que eu tenho desse triângulo? Eu tenho cateto oposto e eu quero descobrir a hipotenusa, porque ele quer saber a distância do farol até a casinha. Se eu tenho o cateto oposto a um ângulo e quero descobrir a hipotenusa, eu tenho que aplicar o seno. Mas o que é o seno de 30? O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Como o seno de 30 é 1 sobre 2, é igual a 35 sobre D, multiplicando meios pelos extremos. O D vezes 1 é D, é igual a 35 vezes 2, que dá 70 metros. Então, é um exemplo muito fácil, né, de resolver, por mais que não tenha sido dado o desenho. Lembrando que são questões do livro de vocês, né, onde eu copiei aqui as questões para poder comentar com vocês. Tá bom? Acho que todo mundo entendeu. Próximo exemplo. A questão 4 da página 20. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. A gente sabe que o avião não levanta voo perpendicularmente. Até já existem aeronaves, né, que levantam um voo quase perpendicularmente, de maneira mais rápida. Mas, na maioria das vezes, a aeronave ela ganha uma certa velocidade e ela levanta o voo como se fosse uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, eu estou considerando que a aeronave veio, levantou o voo, né, por essa hipotenusa, né, formando com o solo 30 graus e percorreu em linha reta 13 quilômetros. Aí eu quero saber qual a altura referente ao solo ao qual essa aeronave alçou o voo. É basicamente igual ao exemplo que a gente viu anterior, só que no outro exemplo eu tinha o cateto oposto e queria a hipotenusa. Nesse exemplo, não. Eu tenho a hipotenusa e eu quero o cateto oposto. Mas vai calcular da mesma forma, a gente vai calcular o seno do mesmo jeito, porque cateto oposto sobre hipotenusa é o seno de 30, que é h sobre 13. Mas o seno é 1 sobre 2, que é h sobre 13. Multiplicando meios pelos extremos, 2h é igual a 13, e 13 dividido por 2 dá 6,5. Então,
a altura que a aeronave está em relação ao solo nesse exato momento que ela percorreu 13 quilômetros é de 6,5 quilômetros. Tudo bem? Bom, meninos, essa foi a nossa aula de hoje, né? Um assunto que vocês já viram desde o 9º ano de vocês, que é o assunto das relações métricas no triângulo retângulo, e o assunto de trigonometria no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Eu espero que todos tenham entendido. Espero que a gente possa se reencontrar logo, logo, né? Para que a gente volte a ter as nossas aulas presenciais, para que a gente possa usufruir desse benefício que a gente tem. Tá bom? Tenham todos um bom dia, uma boa semana, que vocês curtam as férias de vocês, que vocês se cuidem, que nada aconteça com vocês e nem com a família de vocês, e que Deus abençoe o coração de cada um. Certo, meninos? Um forte abraço do professor que gosta muito de vocês, professor João Belo, de Matemática 3. Certo? Fiquem todos com Deus. Até mais, meninos. Um abraço.